Bom, então vamos lá. Acho que daqui a pouco o pessoal já vai entrando também. Mais alguém? Então, começar aqui. Deixa eu ajustar. Então, beleza. Então, na aula de hoje, eu vou começar fazendo a correção da prova. Às vezes ficou alguma dúvida, alguma coisa, vocês puderem sanar, até porque boa parte da nossa disciplina de aço é bem parecida com a parte de estruturas de madeira, então se vocês entendem aqui como funciona o processo, lá vai ser bem de boas também. Também, se quiserem tirar alguma dúvida quanto a nota, alguma coisa assim, podem ficar à vontade também. Tanto aqui no WhatsApp, podem ficar bem tranquilos. Então, só para avisar também, estou gravando a aula, mas a voz, a imagem de vocês não aparece. Podem ficar bem tranquilos também. Só aparece a minha voz, no caso, e eu. Então, vamos lá. Começar pela correçãozinha aqui. E depois da correção da prova, eu não sei até onde que a gente vai conseguir avançar, mas a gente já vai iniciar a parte de diretrizes e projeto ali da nossa disciplina da parte de aço agora. Assim como foi a segunda aula de madeira lá, agora também vai ser a nossa parte de aço também. Então é bem importante pegar esse comecinho ali. Tem algumas coisinhas diferentes, um pouquinho coisa, mas é um pouquinho diferente. Então vamos lá. A primeira questão da prova. Eu tirei a parte A, B, C e D aqui, porque na prova era só para vocês terem um sequenciamento, mas aqui a gente vai responder todos esses itens bem tranquilo já. Então vamos lá. A primeira questão. A prova foi 5 questões, né? Eu dividi todas elas com pontuação igual, não separei, mais difícil, mais fácil, não. Fiz todas valendo 200 pontos aí, para facilitar para vocês também. Então só para avisar também. Então vamos lá. Determina a combinação de esforços que atua sobre uma viga construída em madeira cujo comprimento total é de 5 metros. Considere um peso próprio de 2,5 kN por metro, uma carga acidental, não é D variável, carga acidental variável de 1,2 kN por metro, um vento em sob pressão de 2 kN por metro e um vento em sucção de 1 kN por metro. Além disso, leve em conta que esse elemento será utilizado em uma biblioteca. Então vamos lá. Primeiro. Oi. Isso. Acho que no sistema é. Mas eu posso comentar já. Então, basicamente eu considerei tudo que vocês fizeram. Tem muitas respostas ali que não vai dar o mesmo resultado que o meu, mas eu acompanhei o processo de vocês. Então, se o processo ali que vocês fizeram tá certo, às vezes errou só um valorzinho ali, eu considerei também. Algumas coisas que eu não considerei eu vou mostrar aqui conforme a gente for fazendo, mas basicamente eu considerei quase tudo. Também se vocês tiverem alguma dúvida específica ali, quiserem saber aonde que eu descontei nota, eu passo bem tranquilo. Só não vou passar em sala para todo mundo, porque tem gente que não gosta de que expõe as notas, né, e tudo mais, mas eu passo individualmente ali para vocês sem problema. Mas a gente vai corrigindo que eu já tinha, aham. Isso. Basicamente eu dividi assim, como todas ali tinham A, B, C, D, A, B, C e D, eu dividi 50 pontos para cada item. Então, 200 pontos na questão total, 50 para cada item do A, B, C e D. Então foi mais ou menos esse o critério de correção. Uhum. Então vamos lá. Aqui começando. Essa questão aqui, então vamos lá. Deixa eu começar aqui. A equação que a gente ia utilizar é a nossa famosa aqui equação do estado limite último, que como eu comentei para vocês, é basicamente a que a gente vai mais utilizar ao longo de toda a fase de projeto, tanto em madeira quanto em aço. Em aço é um pouco diferente, na verdade, esqueçam que eu falei. Essa equação é um pouco diferente, mas é a mesma situação, é do estado limite último. Mas então é essa que a gente vai estar trabalhando. Por quê? Porque o estado limite de serviço a gente trabalha com uma situação específica, quando a gente quer uma situação um pouquinho mais branda ali, para ver se alguma condição durante a execução ou durante a utilização vai estar sendo atendida. Mas para a gente saber, basicamente a nossa estrutura vai estar resistindo, a gente trabalha com o estado limite último, que é essa equaçãozinha aqui.
Acho que isso não teve erro, todo mundo usou a equação correta. Mas vamos lá. Primeiro passo, separar as cargas em permanentes e variáveis. E nessa situação, o que a gente tinha de carga permanente? Nosso peso próprio. Aqui foi considerado um peso próprio de 2,5 kN por metro. Beleza. Agora, nossas cargas variáveis. Tem 3 cargas variáveis aqui. A primeira carga aqui vai ser uma carga, então, eu coloquei a carga de vento, um vento em sobrepressão de 2 kN, nosso QV1. Nosso QV2 aqui, que é um vento em sucção de 1 kN por metro. E a carga acidental variável de 1,2 kN por metro. Uma coisa que teve bastante erro de vários alunos que eu desconsiderei um pouquinho na prova, obviamente eu não desconsiderei tudo, mas foi, vocês pegaram, eu não lembro qual, acho que foi da carga variável 1,2 e dividiram por 5. A gente só vai dividir quando a gente tiver uma carga concentrada. Então, se por exemplo eu falasse aqui, uma carga concentrada acidental de 1,2 kN, ela não estaria distribuída. Se fosse de 1,2 kN, aí beleza, vocês dividiriam por 5 metros para ter uma carga distribuída assim como as outras. Todas as outras estão em kN por metro, que é como a gente vai utilizar, aí estaria correto, mas aqui não. Então muita gente dividiu aqui por 5 e utilizou acho que 0,24. Então dá um valor diferente. Claro que eu refiz com o valor de vocês e se estava certo eu dei a nota beleza. Não integral, mas dei uma nota parcial relativa a isso. Mas esse foi um ponto de erro ali que eu observei que teve, acho que se não me engano, uns 2, 3 alunos que fizeram de uma maneira bem parecida. Então vamos lá. Aqui então a gente não precisa estar dividindo, porque a nossa carga já está distribuída, ela já está na mesma unidade que as outras cargas. Isso é uma coisa bem interessante de estar observando quando a gente vai fazer o cálculo, não só em madeira, qualquer cálculo, é ver se as nossas unidades estão iguais. Se está uma unidade igual, é sinal que geralmente eu não preciso estar utilizando conversão, eu já estou na unidade correta ali, é só aplicar na equação. Então beleza. A partir de agora, o que a gente precisava então? A gente já delimitou as cargas, o que a gente precisa? A gente precisa dos nossos coeficientes, então primeira coisa, vamos delimitar o nosso coeficiente de ponderação para cargas permanentes. É a nossa carga aqui, o peso próprio. Então, como a nossa uma situação, uma combinação normal, vai ter aqui uma combinação normal. Só limpar aqui. Uma combinação normal. E é uma carga de pequena variabilidade. Quem colocou de grande variabilidade, eu também considerei, porque embora o peso próprio seja pequena variabilidade, não teria grandes diferenças se eu estivesse considerando ele com grande variabilidade. Eu estaria um pouquinho a favor ali do nosso coeficiente de segurança. Mas o ideal é que seja utilizado uma pequena variabilidade. Então o coeficiente ali... por que é uma pequena variabilidade? Porque o peso próprio não varia muito ao longo do tempo. Claro que a gente tem ali variações de, sei lá, de corrosão, degradação, um pouquinho do material, mas a gente espera que ele seja estável, que não tenha aquela variação. Então aqui a gente estaria adotando o valor de 1,3. E para nossas cargas variáveis, são todas combinações normais. E aqui estaria se enquadrando nessa situação, ações variáveis em geral, incluídas as cargas acidentais móveis. Então, o nosso coeficiente aqui é de 1,4 para todas as situações, indiferente se é de vento ou se é uma carga acidental, que ele não divide, somente se fosse efeito de temperatura que seria diferente. Então, beleza. Aqui a gente já definiu os nossos coeficientes de ponderação. Só lembrando também e para as cargas de vento, a gente tem, como são ações variáveis com curta duração, a norma permite que a gente utilize o coeficiente de redução de 0,75, que é aplicado ali mais para frente. Então agora, o que a gente precisava fazer depois que a gente já delimitou essas situações ali para as nossas cargas, tanto as permanentes quanto as variáveis? A gente precisa determinar os coeficientes de redução ali, que vão estar relacionados com a utilização desse ambiente. Então vamos lá, esses coeficientes aqui estão relacionados só às cargas variáveis, para as cargas permanentes não tem esses coeficientes, não tem porquê, não tem onde aplicar eles aqui na fórmula, em nenhuma das situações. Então o que a gente pode estar observando aqui? Para as cargas de vento, pressão dinâmica do vento, a gente tem o x0 aqui de 0,5. Então a gente já pode estar inserindo aqui o valor de 0,5, tanto para a carga de vento em sobrepressão, quanto para a carga de vento em sucção. Por enquanto não tem diferença nenhuma, a gente não trabalhou com esses itens ainda. Beleza, então aqui, tanto por 1 quanto por 2, valor de 0,5.
Agora para a carga acidental variável, o que a gente tem? O exercício estava dizendo para a gente que é uma situação de biblioteca, que nesse caso é uma situação de biblioteca. Então o que a gente vai verificar aqui? Uma carga acidental em um edifício, a gente vai aqui na situação de bibliotecas, arquivos, oficinas e garagens. A gente vai obter o coeficiente de 0,8. Então esse que a gente vai estar utilizando aqui. Aqui também tem gente que não ficou muito atento e utilizou o valor de 0,4. Aqui é uma situação específica, a gente tem que estar utilizando 0,8 porque é um pouquinho mais crítico. Quando a gente utiliza o valor de 0,8, a gente está a favor da segurança, a gente está piorando aquela situação ali, está falando que a força é um pouquinho maior, não maior do que ela é, mas é um pouquinho mais grave a ação daquela força no nosso elemento. Então beleza, e só transferir para cá agora os nossos dados. E a partir de então a gente só vai aplicar eles na nossa equação. Como a gente tem 3 cargas variáveis aqui, isso implica que a gente vai ter 3 equações diferentes. Então a gente vai aplicar 3 vezes essa mesma equação, que é basicamente o que eu tinha pedido para vocês, as 3 combinações lá que a gente poderia estar obtendo a partir desses esforços. Então vamos lá, para a nossa carga de vento 1 aqui, considerando que esse QV1 aqui vai ser a ação principal nessa situação. Então o que a gente vai estar inserindo aqui? 1,3 vezes 2,5 vai estar relacionado aqui ao nosso coeficiente de ponderação da carga permanente e a carga permanente. Então aqui, basicamente, vai ser a etapa permanente ali da nossa equação. E a partir daqui, a nossa parte variável. Então aqui, o que vai ser esse 1,4? Vai ser o coeficiente aqui da carga de vento. Esse 1,4 aqui. Embora seja o mesmo valor, mas é esse aqui que a gente está trabalhando. E agora, multiplicando então pela carga, Fq1 aqui, então seria a carga de vento de 2 kN, multiplicando por 0,75, porque é aquela consideração que eu falei para vocês ali, e para a situação de vento a gente pode estar considerando. A norma ela fala para a gente considerar. Então beleza. Agora, o que a gente vai somar então nesse somatório final aqui que a gente tem? A gente vai estar somando a nossa carga acidental, que já está distribuída aqui, multiplicando pelo seu coeficiente, tudo dentro do parênteses, ou do colchete do item ali, multiplicando pelo coeficiente da carga de vento. Por que aqui a gente não vai inserir a nossa carga de vento em sucção? Porque a carga de vento em sucção, nesse caso, ela estaria a favor da segurança, então ela está todas as outras forças elas estão exercendo, tem direção para baixo, e a carga em vento e sucção estaria para cima, então ela estaria diminuindo o esforço que está sendo executado sobre aquele elemento, aquela peça. Então por isso que nesse caso aqui a gente não está considerando, porque a gente quer uma situação mais grave possível, a pior situação. Então aqui a gente só consideraria esses elementos e teria o resultado de 6,694 kN por metro. Se eu não me engano, só teve uma pessoa que atingiu exatamente esse valor. No decorrer ali da elaboração, vários outros foram agregando os errinhos e tudo mais, mas teve uma pessoa que atingiu esse valor. Obviamente, se estava tudo correto, eu não descontei muita nota, foi descontado bem pouquinho ali. É só para vocês saberem, então, qual que é o valor que vocês deveriam ter obtido. A nossa segunda combinação seria, então, a nossa parte permanente da equação. Nesse caso vai continuar a mesma, a gente só tem uma carga permanente aqui. E agora a gente vai estar multiplicando então o nosso coeficiente de 1,4, que agora vai ser esse coeficiente aqui. Ele está relacionado com a carga acidental. Então aqui, a nossa carga acidental agora é a principal, então ela vai estar multiplicada aqui. Por que não tem o 0,75? Porque ela não é uma carga de vento, então ela não tem uma ação rápida, a gente não pode estar fazendo essa diminuição ponderada dela. Então aqui vai o valor integral, e a gente vai estar somando aqui então a nossa carga agora de vento de 2 kN, multiplicando pelo seu coeficiente de redução aqui. Por que aqui eu não multiplico por 0,75? Porque ela não é mais a carga principal agora, então eu tenho que estar utilizando o valor integral dela. E a situação de sucção permanece a mesma porque estaria contra a segurança no caso. Estaria favorecendo ali a nossa edificação. Então fazendo essa conta, a gente obteria o valor de 6,33 kN por metro. E agora a nossa terceira situação, que acho que a maioria das pessoas acertou. Então vamos lá. A gente tem aqui os coeficientes que a gente vai estar utilizando. Então, como aqui a gente está a favor da segurança, na tabela ali a gente vai ter uma pequena modificação. A gente vai utilizar os coeficientes a favor da segurança,
Quem utilizou 1 ou 0,9 aqui eu considerei correto porque é a mesma situação ali do pequena variabilidade e grande variabilidade. Então, não tem problema quem utilizou. Quem colocou aqui, eu coloquei 0,9 porque foi o que vocês utilizarem na maioria ali. Então a gente vai estar multiplicando aqui o nosso coeficiente de 0,9, que é obtido lá na mesma tabela, só não coloquei aqui, pela nossa carga permanente. E agora a gente vai estar subtraindo. Por que a gente vai estar subtraindo? Porque eu coloquei direto. Mas nessa carga aqui, ela seria uma carga negativa. Porque ela está contra a direção, então seria um menos 1 aqui. Então vocês podem considerar que está sendo somado, mas como a carga negativa, passa o sinal aqui para frente já. Então, nosso coeficiente aqui de 1,4, que agora vai ser esse coeficiente aqui, de 1,4, vai estar multiplicando a carga de menos 1, então por isso que o sinal passa para frente, e 0,75, porque é uma carga de vento, e ele é a carga principal nessa situação. Por que eu não insiro as outras? Porque agora as outras cargas estão no sentido contrário, então não faz sentido, eles estariam a favor ali, estariam favorecendo a minha edificação, então não preciso colocar, eu quero a pior situação possível. Então vou obter o valor aqui, fazendo essa equaçãozinha, de 1,2 kN por metro. Beleza, eu obtive as três combinações, os valores das três combinações, qual que era o resultado, mas eu não terminei de responder ainda a minha pergunta. Ela perguntava lá qual que é a situação mais crítica. A situação mais crítica vai ser a situação 1, onde a gente tem o maior valor atuando sobre a nossa edificação. Então essa vai ser a pior combinação possível atuante ali sobre o nosso elemento, no caso, uma viga ali de madeira de 5 metros. Então essa seria a resposta. Aqui os itens A, B e C, e o item D era só para vocês falarem o maior valor que vocês obtiveram, que no caso o correto seria 6,694 kN por metro. Alguma dúvida, algum questionamento ali? Então, beleza. Questão 2. Calcule a resistência de projeto para um esforço de tração no sentido longitudinal de um pilar construído com madeira de IP utilizado em um local com umidade de equilíbrio de 18%. Leve em conta que o carregamento é de longa duração e a madeira é de primeira categoria. Então vamos lá. A primeira coisa que eu gosto de fazer é estabelecer as informações ali. Então, o que a gente vai ter que o exercício está propondo para a gente. Então, a primeira coisa que ele dá é a umidade. E também a gente tem que obter os valores agora a partir da nossa tabela. Então, aqui a gente está falando de um esforço de tração no sentido longitudinal. Então, o que a gente vai ter a partir desse esforço de tração? A gente vai verificar e o esforço de compressão, e aqui o nosso esforço de tração de 96,8. Então, nosso esforço de tração aqui tabelado que a gente obteve para o IP de 96,8 MPa. Então, beleza, essa informação que eu extraí da tabela é o item A já da nossa questão. Agora eu quero a resistência característica que vai ser obtida a partir disso. O que vai ser a resistência característica? Nada mais é do que multiplicar o nosso valor tabelado ali por 0,7. Por que a gente faz isso? Para estar eliminando aquela variação. Como a madeira não é um material muito homogêneo, a gente tem variação ali de árvore para árvore e tudo mais, então a gente sempre tem que estar fazendo essa consideração. Então, ao multiplicar por 0,7, eu estou considerando aquela pior arvorezinha lá que tem as piores características. Basicamente 30% pior do que a nossa madeira média ali. Então, esse coeficiente de 0,7 é para isso que ele vai estar funcionando. Então, a partir disso ali, eu vou inserir esse coeficiente, vou estar multiplicando por o 0,7 por 96,8 e vou obter o valor de 67,76. Essa seria a resposta então do item B da nossa questão. Que essa parte é bem tranquila ali, você basicamente está observando a nossa tabela. Terceiro item da questão, perguntava sobre o CAMOD. Então como que a gente vai obter o CAMOD? O CAMOD a gente vai obter a partir das nossas tabelas. Então vamos lá, CAMOD 1, ele vai estar relacionado com o tipo de carregamento. Aqui, o exercício falou pra gente que é um carregamento de longa duração. Então vamos lá, um carregamento de longa duração aqui, quer dizer que a ordem de grandeza da duração acumulada da ação característica é maior do que 6 meses.
não precisava dessa informação, mas o exercício poderia falar, por exemplo, essa informação aqui. Ele poderia dar isso aqui, vocês depois teriam que consultar na tabela qual que seria a classe de carregamento. Mas já falou direto aqui que é um carregamento de longa duração. Então a gente vinha aqui, nessa outra tabelinha aqui, do Camod 1, e tá verificando. Como o exercício não falou nada se era uma madeira recomposta, a gente tem que assumir que é uma madeira serrada. Então uma madeira convencional ali que está sendo utilizada, pode ser uma madeira serrada, laminada, colada ou mesmo compensada. Só não falou que é uma madeira recomposta. A madeira recomposta seria o equivalente ali a uma madeira reciclada praticamente. Não é exatamente igual, mas seria um equivalente. Então, como não falou nada sobre isso, a gente considera uma madeira convencional. Como é uma classe de longa duração, a gente vai utilizar então o valor de Camod 1 como 0,7. A gente obteve o nosso primeiro valor. Agora a gente precisa do nosso Camod 2 para estar satisfazendo essa equação aqui. O Camod 2 ele vai estar relacionado principalmente com as características de umidade, principalmente do ambiente onde vai estar sendo utilizada aquela madeira. Então aqui, como o exercício falou pra gente que o ambiente, o local ali onde está sendo utilizado tem uma umidade de equilíbrio de 18%, era só a gente vir nessa tabela aqui das classes de umidade, verificar aqui, beleza, obtive 18%. Então eu tenho aqui as características de umidade relativa do ambiente, poderia também estar sendo fornecido, e obtive uma classe de umidade igual a 3. Então essa vai ser a classe de umidade que eu vou estar utilizando. Com a classe de umidade 3, eu venho nessa outra tabelinha aqui, que também é complementar do Camod 2, e eu vou estar verificando, então, para as mesmas condições da madeira aqui, o valor de 0,8. Então esse vai ser o meu Camod 2 que eu vou estar utilizando. Então o valor de 0,8. Agora a única coisa que eu vou precisar para estar finalizando essa etapa vai ser encontrar o Camod 3. O que vai estar relacionado ao Camod 3? Com a categoria da madeira, então como ela foi inspecionada ali para estar sendo confeccionado aquele elemento. Então, como o exercício já falou direto aqui, ele poderia falar, porque é uma madeira que não passou por verificação posterior, uma madeira que foi trabalhada sem a verificação, sem uma estruturação mais complexa. Mas ele já falou direto que isso seria uma madeira de segunda categoria. Como ele falou que é uma madeira de primeira categoria, então é uma madeira inspecionada ali, que tem todo o rigor de utilização. E a gente tem que lembrar também que o IP é uma dicotiledônia, não é uma conífera. Então a gente vai aqui para a tabelinha, para uma madeira de primeira categoria, encontrar o valor de Camod 3, que é igual a 1,0. Então esse vai ser o valor que a gente vai estar utilizando aqui nessa situação. Camod 1 0,7, Camod 2 de 0,8, Camod 3 de 1,0. Então para encontrar o Camod agora, a gente só multiplica esses três valores que a gente observou, tem o Camod de 0,56. É a resposta do item C da nossa questão. Agora, o que a gente precisa? Só calcular a nossa resistência de projeto. É a parte final ali do nosso elemento. Como que a gente vai fazer isso? A partir dessa equaçãozinha aqui. Essa equaçãozinha serve tanto para compressão quanto para tração. Nessa equação a gente vai utilizar então o Camod, a resistência característica e esse coeficiente aqui que vai estar relacionado com tração ou compressão. Vocês tinham que lembrar aqui que para tração o valor utilizado é de 1,8 e para compressão o valor utilizado é de 1,4. Então aqui só adaptando para tração agora, né? Tração. Então é só aplicar aqui o valor do Camod, o valor da resistência característica e o valor do nosso coeficiente de ponderação. Então a gente tinha aqui nosso resultado final de 21,081 MPa. Também outra coisa, arredondamentos eu não descontei nota. Né? Isso aí varia de acordo com a precisão que vocês utilizaram ou na calculadora ou no Excel ali, mas eu não descontei quanto a isso. Resultado final aqui então, aproximadamente 21,081 MPa seria a resposta final da nossa questão. A resistência de projeto. Se tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade. Eu só vou passando, mas eu posso voltar aqui também. Então vamos lá, nossa questão 3. A questão 3 era um pouco mais simples ali. Acho que a questão mais complicadinha era mesmo a nossa questão 1. Para começar de impacto ali na prova. Mas vamos lá, questão 3. A fim de verificar se uma viga de madeira de jatobá é adequada para se construir uma peça estrutural, foi retirado um cubo com peso inicial de 702 gramas.
Após essa retirada, foi realizada a secagem completa a 103 graus Celsius e obteve-se um peso seco de 599,2 gramas e foi obtido um volume saturado de 814,1 centímetros cúbicos. Então, beleza, o que a gente pode estar extraindo aqui a partir desse enunciado? Nosso peso inicial de 702 gramas, peso seco. Por que aqui foi dada essa informação de secagem completa a 103 graus Celsius? Porque como eu comentei para vocês lá no comecinho da nossa disciplina, para estar realizando ali a secagem 100%, que nunca vai atingir exatamente o 100%, mas o mais próximo do perfeito ali para as nossas peças de madeira, a gente tem que colocar em estufa a 103 graus Celsius por um período muito prolongado de tempo. Então, essa informação ela serve ali para estar afirmando para a gente que esse vai ser o peso seco que pode ser utilizado nas nossas equações a seguir. Então, e além disso, a gente tem o volume saturado. Só relembrando, como que a gente obtém o volume saturado? De maneira inversa, agora a gente vai pegar esse cubinho ali que foi retirado, esse pedaço de madeira que foi retirado, e vai deixar submerso em água por um período também muito prolongado de tempo, até que a gente não tenha mais variação de peso. Então, como funciona isso? Como funciona esse ensaio? Então, eu vou lá, tenho meu cubinho, coloco embaixo da água. Depois de um tempo, eu vou lá e peso. Beleza, obtive aquele peso. Coloco embaixo da água de novo. Passou mais um tempo. Pesei lá, opa, aumentou um pouquinho de peso, então ainda está absorvendo água. Coloquei lá. Repeti esse processo várias vezes, até que chegou em um determinado momento, onde a última leitura que eu tive, e essa que eu estou fazendo agora, eu não observei nenhuma variação de peso. Isso quer dizer que ele já praticamente saturou, ele absorveu toda a água que ele poderia estar absorvendo. Não tem mais variação de peso, de massa ali ao longo do tempo de utilização, então ele já está praticamente estável, é aí que eu considero o volume saturado daquele corpinho. Aí eu posso estar medindo as dimensões precisas dele. Não entra na questão, só comentando para vocês como que funciona isso. Então beleza, agora para desenvolver a nossa equação aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar então, para estar encontrando aqui a nossa umidade, a equaçãozinha aqui. Então o que vai estar utilizando nessa equação? Basicamente o peso inicial, nosso peso e o nosso peso seco. Então é só vocês lembrarem aqui dessa equaçãozinha. Eu utilizava aqui o peso inicial e o peso seco na parte superior, dividindo pelo nosso peso seco. Então vocês encontravam o valor de 17,16% de umidade. Então, questão mais simplesinha ali. Só continuando agora, ela tinha que encontrar também a nossa densidade básica. O que vai ser a nossa densidade básica? Basicamente, utilizar aqui o nosso peso seco, de 599,2, e dividir diretamente pelo volume saturado. Então, a gente vai aplicar aqui, diretamente na equação. Vocês podiam estar trabalhando aqui em gramas por centímetros cúbicos, eu não delimitei qual unidade que eu queria a resposta, né? Então não tem problema. Só tinha que colocar a unidade adequada ali para saber como que vocês fizeram, principalmente quem não anexou o desenvolvimento, né? Então é importante. Então vamos lá. Eu fiz aqui, converti diretamente já a massa para quilogramas e o volume para metro cúbico e obtive então o valor de 736,03 kg por metro cúbico já diretamente. Quem não fez a conversão, achou lá em gramas por centímetro cúbico, deu acho que 0,736,03. Não tem problema também, tá correto, desde que tivesse colocado lá grama por centímetro cúbico. Então essas aqui seriam as duas respostas dessa questão. Também é uma questão bem tranquilinha. Questão 4. Para identificar, eu acho que a questão 4, você perguntou lá, acho que talvez seja por isso que a resposta que aparece para vocês estava marcando errado. Eu acho que quando eu coloquei o gabarito no sistema estava errado. Mas não se preocupem, eu não contabilizei por lá. Acho que ela estava marcando a resposta alternativa. Nem lembro o nome da madeira que eu tinha colocado lá, canafístula, mas não é essa a resposta. Mas quanto à nota, não se preocupem, eu não peguei a nota de lá do sistema. Então vamos lá. Para identificar a espécie de uma madeira desconhecida, eu acho que todo mundo errou lá no sistema. Mas é porque eu tinha inserido a resposta errada lá no gabarito deles mesmo. Como assim?
Isso, aham. É, e vai estar no PDF também. Isso, aham. É, esses mesmos slides aqui vão estar disponíveis para vocês também. Uma correção ali. Aham. Então vamos lá. Para identificar a espécie de uma madeira desconhecida, o engenheiro retirou um cubo com 6 centímetros de lado e aferiu uma umidade de 12% e um peso de 149,99 gramas. Bem preciso, o balanço do cara é bem boa. Qual foi a madeira selecionada pelo engenheiro? Então aqui basicamente é uma situação um pouco atípica, mas pode acontecer com vocês. Então vocês vão estar lá trabalhando e vocês precisam estar utilizando uma madeira. Geralmente vocês vão estar utilizando, sei lá, um eucalipto, uma espécie diferente de pinos. E vocês têm que identificar ali se vocês podem estar utilizando para fazer um projetinho de madeira, seja saber como que vocês vão estar utilizando ou qualquer coisa assim. Mas pode acontecer, vocês têm que identificar ali como que vocês vão estar utilizando, principalmente se vocês não estão comprando o elemento já pronto. Então, não necessariamente vocês vão sempre ali ter uma situação que pode comprar a viga já pronta, não. Principalmente em casas do interior ali é bem comum de estar utilizando madeira que tem disponível no local. Então talvez seja bem interessante vocês estarem trabalhando com uma situação parecida como essa para vocês saberem e depois poder pegar as características ali daquela madeira, resistência, tração, resistência à compressão, e dependendo do porte ali, querer fazer um chalé, alguma coisa assim, pode estar fazendo um projeto e ficar de maneira bem adequada, não ficar no olho do pedreiro ali, do carpinteiro que está fazendo. Então vamos lá, o que a gente tem aqui? O primeiro passo seria encontrar o volume do nosso cubo. Então eu falei que era um cubo, né? Então todas as dimensões são iguais, com 6 centímetros de lado. Então o volume seria multiplicação de 6 ao cubo, que daria o valor total de 216 centímetros ao cubo. Beleza, a partir disso, o que eu preciso agora? Então eu venho aqui na minha equaçãozinha de densidade aparente, eu verifico que eu preciso da massa com 12% de umidade e do volume com 12% de umidade, que foi exatamente o que o engenheiro aqui obteve. Então ele tem a massa aqui, que foi obtida a 12% de umidade, e o volume também que foi obtido nessas mesmas condições. Então basicamente eu posso fazer essa divisão aqui, relacionado nessa equação, e vou obter o valor de 0,694,398 gramas por centímetro cúbico. Aqui na verdade eu preciso estar convertendo, porque nas tabelas da norma que a gente vai estar trabalhando, nas tabelas da norma ali, sempre dá em quilogramas por metro cúbico. Então eu vou fazer essa conversão, que basicamente eu multiplico por 1000 de gramas por centímetro cúbico, e eu vou obter em quilogramas por metro cúbico. Então eu tenho 694,398. Então a gente vai lá na nossa tabelinha. É claro que às vezes tem algumas madeiras ali que podem ter uma densidade aparente meio próxima. Por isso que eu selecionei aquelas lá que tem umas densidades um pouquinho diferentes. Então, aqui para não ter muito erro. Vocês iam lá, claro que a lista é maior, eu sei que eu já cortei um pedacinho dela. Iam estar procurando ali e iam verificar aqui. Opa, o Angelim Pedra aqui tem 694, tem 694,398. Então tá bem próximo ali. Então, a alternativa correta que vocês deveriam estar marcando lá na nossa prova seria o Angelim Pedra. Não necessariamente a alternativa E, porque eu acho que mudava lá para vocês, mas era o Angelim Pedra, não a Canafístula como ficou marcado lá. Então, todo mundo que marcou Angelim Pedra estava correto ali. Então vamos lá, questão 5. Acho que essa também era a questão 1 e a questão 5 eram as duas mais complicadinhas também. Aqui a gente vai estar trabalhando com a resistência de corte já de um parafuso, então com elementos de madeira ali, como que eles vão estar trabalhando com a situação. Então vamos lá, determina a resistência ao corte de um parafuso com diâmetro de 0,95 cm, feito de aço com FYK, com resistência característica do aço de 350 MPa, considerando uma madeira de IP de primeira categoria, com carregamento de longa duração e classe de umidade 1. Então vamos lá, o que a gente pode estar extraindo de informação aqui? Eu já vou colocar direto os commodities aqui, porque a gente já viu como que, já revisou ali como que a gente obtém os commodities. Mas então, carregamento de longa duração, commodity 1 igual a 0,7. Commodity 2, o que está relacionado com o commodity 2? Com a classe de umidade. Aqui está falando que a nossa classe de umidade é uma classe de umidade 1, então é a melhor situação possível. A gente tem
uma madeira ali que vai ficar bem sequinha, uma madeira que consegue ter uma durabilidade um pouco maior. Então, o coeficiente também é igual a 1. E o nosso CAMOD 3, que vai estar ali relacionado então com a classe de inspeção da nossa madeira, e aqui foi falado que é uma madeira de primeira categoria e é uma dicotiledônea, então a gente vai estar utilizando o CAMOD 3 igual a 1 também. Então, o CAMOD final, que é a multiplicação entre esses três valores, vai ser igual a 0,7. Um CAMOD bem simplificado aqui, só para vocês estarem trabalhando ali com esses valores. Tá, beleza. E agora, o que eu preciso fazer a partir desse momento? Então eu vou lá, como é uma madeira de IP, eu preciso saber com o que eu vou estar trabalhando. Então, para eu estar trabalhando aqui nessa situação de resistência ao corte, eu vou estar pegando o valor da resistência à compressão na minha madeira. Teve gente que pegou a resistência à tração na madeira e daí lá no coeficiente dividiu certo, então o valor ficou bem próximo, na verdade. Também eu acabei considerando ali até porque, não total a nota, mas considerei uma boa parte, porque também o procedimento foi certo, só acabou confundindo aqui nessa etapa. Mas vamos lá, o que é o procedimento correto aqui? A gente vai pegar nosso valor da tabela aqui, de compressão de 76 MPa, o nosso IP, e vai estar trabalhando lá na mesma equaçãozinha. Então vai estar multiplicando o valor tabelado por 0,7 para estar atendendo aqueles critérios de variação lá que eu comentei com vocês. Então multiplicando 0,7 por 76, a gente obteria o valor de 53,2 MPa como a resistência característica da compressão para nossa madeira de IP. Então, a partir disso, o que a gente precisava fazer? A gente precisava ainda obter a resistência de projeto da nossa madeira. Então, como que seria isso? Seria indo naquela mesma equaçãozinha lá do exercício 3, se não me engano. Então, nessa mesma equaçãozinha aqui, a gente vai utilizar o valor de CAMOD de 0,7, a resistência à compressão de 53,2, e agora, como é compressão, o valor aqui dividido é de 1,4, não de 1,8. Então, a gente teria o valor de 26,6 para a nossa resistência de projeto à compressão. Por que é importante esse valor de 1,4 ali que está dividindo? Porque se vocês utilizarem lá o valor de tração e dividirem por 1,4, o valor vai ser bem maior. Então a gente está contra o nosso coeficiente de segurança, a gente está contra a segurança da nossa edificação. Quem pegou lá o valor de 96,8 e dividiu por 1,8 teve um valor bem próximo. Deixa eu ver aqui quanto que foi até. 96,8 dividido por 1. Isso, é que daí vocês pegaram ali e dividiram de novo, né? É que o valor que vocês pegaram lá e multiplicavam por. Isso, eu fiz outra conta aqui. Eu adiantei um pouco, mas é isso mesmo. Dava 20,69, né? Então o valor acabava sendo relativamente próximo ali, o resultado final ficou bem parecido lá, que eu perguntava qual que era a resistência do parafuso. Mas então, quanto a isso eu não desconsiderei muito, eu vi mais o desenvolvimento ali, como que vocês fizeram. Então agora, o pra frente ali, que eu considerei mais. Claro que a nota integral mesmo só tirou quem acertou a resistência à compressão aqui, mas faz parte também, né? Então a partir disso, o que a gente tinha lá que está observando agora? A gente tinha que observar o valor de Tzinho, que seria a nossa espessura da madeira. Aqui eu acho que estava bem simples, mas como que é feita então a verificação dessa espessura? A gente tem que verificar qual que vai ser a menor espessura entre essas três comparações aqui. Como que a gente faz essa comparação? Então vai observar a primeira espessura, 5,6. Agora, como a gente tem duas seções aqui, a gente tem duas ligações, vocês lembram lá da aula? Uma ligação aqui, isso configura duas seções. Então, para a primeira seção aqui, o que a gente vai comparar? O valor de 5,6 com metade dessa madeira aqui que está sendo alvo das duas seções. Então, aqui seria o valor de 5,5. 11 dividido por 2 daria o valor de 5,5. Menor valor entre elas, o valor 5,5. Beleza. Agora o que eu vou comparar? A segunda seção. Então, novamente, metade dessa seção aqui de 11 centímetros, comparado com essa seçãozinha aqui de 5,4. Então, vou comparar 5,5 com 5,4. O menor valor entre as três seria de 5,4. Então, essa vai ser a situação mais crítica entre todos os fatores.
Então esse vai ser o valor de Tzinho que eu vou estar considerando. Tem uma outra configuração, tem uma outra verificação que eu tenho que estar realizando também, que aqui eu vou pegar o valor do diâmetro do parafuso. Esse valor do diâmetro do parafuso tem que ser menor ou igual a metade desse valor da espessura aqui. Nesse caso eu nem realizei a equação aqui porque vai dar 2,7 é bem maior do que 0,95. Então está atendendo o critério, está bem tranquilo aqui. Próximo passo agora. O que eu preciso estar realizando? Vou calcular o meu beta e o beta limite. Como que eu calculo o beta? Beta vai ser inserido nessa equaçãozinha aqui, que eu vou dividir basicamente a espessura, por isso que é muito importante eu delimitar qual que é a espessura correta aqui, dividido pelo diâmetro do meu parafuso. Então eu vou pegar 5,4, dividir por 0,95, obteria o valor de 5,68. Então aqui é bem tranquilo, o valor de beta é bem sossegado de achar. O valor de beta limite agora. O que a gente precisa para estar realizando o valor de beta limite? A gente precisa aqui da nossa resistência de projeto do parafuso. E como que a gente vai obter ela? Pegar a resistência característica e estar dividindo pelo coeficiente de segurança. Nessa situação é um pouco mais tranquila porque o coeficiente de segurança é fixo para os parafusos aqui, que é igual a 1,1. Então seria pegar o valor de 350 e dividir por 1,1, teria 318,19,2, dependendo do arredondamento ali, MPa. Então beleza, a partir disso eu já tenho as informações que eu preciso para estar inserindo agora na equação do beta limite. Então multiplicando aqui 1,25 pela raiz da resistência do projeto do parafuso pela resistência ao embutimento da madeira, que é igual nessa situação à resistência à compressão, que a gente verificou lá. Então inserindo aqui o valor de 318,19 dividindo por 26,6, a raiz disso multiplicando por 1,25, tinha o valor de 4,32. Tá, beleza, agora eu já calculei o valor de beta e o beta limite. Por que é importante isso? Porque agora eu vou comparar eles e ver qual que é a situação em que a gente vai se enquadrar. Então aqui no caso, o valor de beta é maior do que o beta limite, então a ruptura ela vai ocorrer por flexão no pino. E quer dizer isso, que a minha madeira ela vai estar resistindo. Quem vai ser o elo fraco aqui nessa situação vai ser o meu pino que vai estar entortando quando estiver exposto a um esforço. Então a madeira vai estar resistindo beleza aqui, mas o pino vai estar sofrendo alguma deformação. Então é por isso que a gente vai estar utilizando essa equaçãozinha aqui. Então beleza, já achei qual é a equação que eu vou estar utilizando. O que eu preciso agora? Da resistência de projeto do aço do pino, do diâmetro desse pino e do meu beta limite. Então eu já tenho todas as informações que eu preciso para utilizar. Então só vou estar aplicando aqui na minha equação. Uma informação importante aqui, que eu acho que ninguém errou isso, mas só para relembrar, que vocês têm que estar sempre utilizando as dimensões corretas. Então aqui, se você está trabalhando com MPa, que a conversão lá utiliza centímetro quadrado, você tem que estar utilizando milímetro quadrado, tem que estar utilizando aqui também em milímetro o diâmetro do pino. Aqui é a mesma coisa, o beta foi tudo feito nas mesmas dimensões. Então também tem que estar atento a isso. Quando vocês vão então resolver essa equaçãozinha aqui, tem o valor de 4.154. Tem gente que fez direto já a conversão, utilizou aqui em centímetros, já converteu aqui para 31,8, não tem problema nenhum. Já obteve direto o valor em kilonewtons aqui de 4,15, mais ou menos, né? Tem as conversões ali, 4,15. Beleza, tá correto também. Tanto faz o jeito que vocês estão utilizando, se quiserem escrever em newton ou kilonewton. Mas tem um detalhe que muita gente esqueceu, é que esse perfil aqui ele tem duas seções. Então a resistência ao corte do parafuso para duas seções ela é 2 vezes a resistência característica aqui do nosso pino. Então ele está multiplicando aqui o valor por 2. Então 2 vezes 4,15. Então a resistência do pino seria de 8,30 kN. Essa seria a resposta final para esse exercício aqui. Então essa seria a resolução completa ali desse sistema. Alguém ficou com alguma dúvida, alguma consideração, alguma coisa? Então, vamos para frente. Então, a partir de agora, finalizou a prova. Novamente, se alguém quiser tirar alguma dúvida de quanto que tirou em cada questão,
Pode perguntar e eu mando depois. Bem tranquilo. E agora a gente vai começar então a nossa aula de hoje. A gente provavelmente não vai conseguir terminar ela. Talvez consiga, talvez não. Mas não tem problema, a gente continua na próxima aula, dá uma adiantadinha. Só que é importante corrigir a prova para vocês verem ali, não ficar com dúvida, porque a gente vai utilizar muitas dessas coisas na parte de aço também. Então, só para fechar bem agora, para começar a parte de aço, vou passar um trabalhinho para vocês. Oi. Está considerado. Só que não é todo mundo que tem os 100 pontos. Então o professor Fabiano ele passou uma lista lá para os professores. E daí era 50 pontos para quem fez as atividades do AVA e 50 para quem fez os EDs. Então eu não lembro quem que tem os 100 pontos lá, mas não é todo mundo. Então tem essa consideração também. Mas já está somado na nota da prova ali. Tá junto. Aham, não, beleza. Tá. Então vamos lá. Tem esse trabalho agora já entra no segundo bimestre, né? E vocês têm até o dia 7, então até depois da manhã para fazer. Então vamos lá, é um trabalho bem simplesinho ali. Eu quero que vocês encontrem duas estruturas de aço com algum aspecto diferenciado. Então pode ser, sei lá, a forma final ali, uma estrutura redonda, alguma coisa que chame atenção ali, que vocês imaginem que, por exemplo, pelo menos vai dar algum trabalho ali para o engenheiro estar calculando. Pode ser algum elemento estrutural, então a gente tem ali vigas com perfis diferenciados, tem, por exemplo, eu acho bem interessante vigas casteladas, que tem um aspecto bem diferenciado e consegue aproveitar bem a resistência estrutural, então qualquer coisa nesse sentido ali, vocês podem estar trabalhando. Podem também inserir alguma coisa, né, algum material ali que passou por algum tratamento diferenciado, seja um tratamento para proteção contra corrosão, para melhorar alguma característica, para melhorar a resistência, algum tratamento térmico, qualquer coisa que chame atenção naquele sistema, naquele material, naquele elemento, tanto faz. A partir disso, então, vocês vão fazer ali um documento de Word, colocar o nome de vocês, trabalhinho normal, colocar algumas imagens ali desses elementos que vocês acharem interessante. Não precisa ser o mesmo elemento. Se esse elemento é utilizado em mais uma estrutura, pega mais uma imagem ali e faz uma breve descrição sobre o que tem de diferenciado naquele elemento. Então, como assim? Por exemplo, se for um tratamento térmico, o que é aquele tratamento térmico? Quais os benefícios? O que ele modifica naquela... Por que ele foi utilizado? Por que ele é interessante de ser aplicado em determinada situação? Então, é mais ou menos isso que eu quero. Se for uma estrutura, por que ela foi feita daquele jeito? O que tem de vantagem de ser utilizado daquele jeito? Então, é mais ou menos nesse sentido. E vocês vão enviar nesse link do Forms aqui. Não vou estar recebendo por e-mail, porque depois fica uma bagunça. E aqui fica mais formalizado o recebimento. Então, quem enviou tem a garantia de que foi enviado bem, bem tranquilo. Eu vou enviar esse link também no grupo, então não precisa ficar copiando ali. Só para vocês terem uma ideia. Vai estar no slide também, no PDF depois, quem quiser pegar. Então, é um trabalho bem tranquilinho aqui. O prazo é até 7/5 para finalizar já essa semana para todo mundo e é individual, lembrando também. Então vamos lá, começar efetivamente a aula de hoje, então. Então, o aço ele pode ser utilizado ali como elemento estrutural de diversas situações, diversas formas. Então, muito semelhante à nossa madeira, ele pode ser madeira, concreto armado também, a gente pode estar utilizando ele como viga, pilar, como tirante, de qualquer forma. Ele é um pouco mais versátil até do que a própria madeira e principalmente do concreto armado, porque a gente consegue modelar ele praticamente de qualquer forma que a gente precisar. Então, se a gente precisar de um elemento no formato de cabo, de uma viga, um perfil em H, um perfil em L, um perfil em C, ele pode estar obtendo qualquer tipo de configuração. Então, aqui alguns elementos que eu trouxe para você, alguns exemplos. A gente teria ali as nossas barras tracionadas, que seriam consideradas os tirantes. O que vem a ser um tirante, então, nessa situação?
Esses elementos aqui que estão resistindo a esforço de tração, então, se vocês imaginarem de uma maneira um pouco mais grotesca ali, está segurando a ponte, então aqui a gente tem o nosso pilarzinho, né? E esses elementos aqui estão segurando, então eles que estão dando apoio ali, puxando a nossa ponte para que ela fique no lugar. Então esses seriam os tirantes de aço, são empregados geralmente para fazer a fixação e são bem utilizados em pontes, somente aquelas pontes grandes, com vãos grandes, onde a gente quer não necessariamente só economizar aço, mas tem todo o apelo estético também ali que é considerado. E esses tirantes eles acabam dando um visual mais bonito, um visual mais agradável ali, diferenciado para aquelas situações. Principalmente nos Estados Unidos, ali onde já é bem avançada a utilização do aço, né? Eles utilizam o aço como elemento estrutural há muito mais tempo do que a gente. Eles já trabalham muito mais com tirantes ali, até porque o processo de fabricação deles acaba sendo um pouco mais eficiente e um pouquinho mais avançado do que o nosso. A gente também tem as barras comprimidas, que geralmente como a gente trabalha com barras comprimidas são os nossos pilares. Claro que a viga ali ela também tem a parte de compressão, mas quem está resistindo à compressão vertical ali que vai estar recebendo no elemento são geralmente os nossos pilares. E a gente também tem as barras fletidas, são as nossas vigas. Por que fletidas? Porque como elas estão recebendo aqui um esforço ou distribuído ou pontual, aqui tanto faz, na direção que não é a direção longitudinal dela, então seria numa posição transversal, ela vai tender a fletir. Por isso que são consideradas as barras fletidas, as barras sujeitas ali a um esforço de flexão. Então essas seriam as nossas vigas. Claro que também os pilares também podem ter flexão e tudo mais, mas aqui só separando um pouquinho qual que é a característica principal de cada elemento. A gente também tem uma separação por classificação ali, principalmente relacionada à dimensão dos nossos elementos, que é realizada da mesma maneira que para os elementos de madeira. Então, só desculpa que a voz está sumindo já. Então a gente vai ter os nossos elementos lineares, que vão ter então duas dimensões muito menores do que uma terceira. Como assim? Então eu tenho aqui uma seção não necessariamente pequena, pode ser uma seção grande, posso ter ali vigas, pilares com dimensões bem grandes, mas ainda vai ser muito menor do que a terceira dimensão, que é a dimensão longitudinal dessa peça. Então, são elementos lineares ali, geralmente colunas, vigas, tanto em aço, quanto em madeira, quanto concreto armado, tem essas dimensões diferenciadas. E a gente também tem os nossos elementos bidimensionais, então a gente tem duas dimensões que são muito maiores do que uma terceira. Geralmente essa terceira é considerada a espessura. Então a gente tem ali placas, não necessariamente com espessura muito finas. A gente tem, por exemplo, lajes são considerados elementos bidimensionais, porque a gente tem duas dimensões ali, o comprimento e a largura, muito maiores do que a espessura. Então por isso que são considerados elementos bidimensionais. Quando a gente tem, por exemplo, um bloco de concreto ou um bloco de aço ali, são elementos tridimensionais, onde as três dimensões ali vão ter ordem de grandeza muito próximas, então eles não têm grandes diferenciações. Então são basicamente elementos em forma de cubo ali ou prismas que são considerados então os elementos tridimensionais. Então aqui para os elementos de aço a gente vai trabalhar principalmente com pórticos. Por que pórticos? Porque pórticos são elementos que têm são elementos que conseguem ter uma resistência bem interessante do ponto de vista vertical e eles são intertravados entre si. Então a gente tem o travamento horizontal entre eles que permite com que a gente tenha os nossos elementos ali, a nossa estrutura de uma maneira bem rígida e a gente consiga atender aos requisitos estruturais de uma maneira bem adequada. E para estar fazendo então a confecção desses pórticos ali, a estruturação desses pórticos, a gente tem diversos modelos, diversos perfis que a gente pode estar utilizando. Então o primeiro aqui, que ele acaba sendo bem comum, na verdade bem prático, mas ele não é muito utilizado, porque geralmente utiliza uma quantidade maior de material, que são os pórticos com perfil de alma cheia. O que quer dizer isso? Então eu tenho aqui os meus elementos convencionais, então sei lá, eu vou ter aqui, eu não consigo enxergar direito o que é, mas vamos supor que é uma viga em H, então um elemento em H ali que está sendo posicionado,
e eles que são fixados nos outros elementos. Então eu posso ter aqui perfis laminados, como o NH, o perfil soldado, eles são fixados diretamente nos outros perfis. Então por isso que é um perfil de alma cheia. Eu estou utilizando o elemento em si como elemento estrutural. Então eu não estou utilizando ele só como um pilar. Ele está atuando como uma viga, vai estar resistindo ali aos meus esforços verticais. Então quando que eu vou estar utilizando isso aqui? Quando eu tiver uma inclinação, geralmente entre 5% e 20%, eu quiser estar utilizando um vão livre entre 10 e 45 metros. Ah, é obrigatório esse vão livre aqui? Não, eu posso estar utilizando em outras situações. Aqui está sendo considerado basicamente uma situação que seria viável economicamente, porque esses perfis aqui, como são as dimensões bem razoavelmente grandes, eles são perfis caros, então tem todo esse valor agregado ali que tem que ser considerado na execução dessa obra. Acaba sendo um pouco mais fácil no quesito de cálculo, porque você tem menos perfis, então vocês imaginarem que se fosse uma treliça, teria que calcular todos os elementos da treliça e tudo mais. Aqui não, aqui você tem o perfil, vai estar resistindo aos esforços diretamente e acaba sendo bem mais simples a consideração de cálculo. Aqui a altura entre 4 e 12 metros está relacionada também a esse vão livre, e a distância entre os elementos também vai estar relacionada diretamente com a inclinação. Novamente, não é obrigatório, aqui é só uma sugestão, basicamente, que vai estar relacionada com o quesito econômico. Existe outro ponto também que tem que ser considerado nessa situação, porque, por exemplo, por que isso aqui acabaria sendo interessante? Por que é interessante eu não ter uma treliça ali, que de alguma forma ou outra acabaria reduzindo a altura útil desse elemento aqui? Essa treliça, então, iria até o final, aqui eu perderia toda essa altura, somente isso aqui eu conseguiria estar utilizando. Então, vocês imaginarem, aqui, se eu não me engano, pela asa aqui, pelo rabinho do avião, então seria uma situação do aeroporto. Então possivelmente eles vão estar colocando aviões aqui dentro, aviões de grande ou pequeno porte, não sei. Mas então aviões. Aviões eles têm essa altura aqui que vai estar relacionado com essa ponteirinha aqui do final da asa. Não sei como é que chama esse elemento do avião ali, mas também que vai estar agregando uma certa altura. Então se eu estivesse reduzindo aqui essa altura com a utilização de uma treliça, teria que fazer os pilares aqui maiores e teria que fazer uma estrutura muito maior, que vai estar depois resistindo a esforços de vento um pouquinho mais intensos e tudo mais. Então talvez esse seja um ponto interessante de eu estar utilizando pórticos com perfil da alma cheia. Também pode estar sendo considerado de acordo com essa situação, com outras também, veículos altos e tudo mais. Tenho também os pórticos com vigas e colunas treliçadas. Então, isso acaba sendo bem interessante porque eu consigo ter uma redução tanto do peso quanto da quantidade do material que eu vou estar utilizando. Então aqui, por exemplo, nessa imagem aqui é bem boa de ver. Então, em vez de eu estar utilizando aqui uma viga cheia, um perfil em H, alguma coisa assim, vamos supor que seria um perfil mais ou menos nesse estilo aqui, eu estou utilizando uma estrutura toda treliçada, então eu não tenho toda essa parte maciça aqui no meio, contínua ao longo de toda essa viga. Tem uma estrutura treliçada, eu consigo então fazer a distribuição desses esforços que estão aqui em cima e os laterais também, está distribuindo aqui para a parte de baixo e conduzindo eles para os pilares aqui que depois vão para a fundação. Então acaba sendo bem interessante ali. Óbvio, dá um pouquinho mais de serviço de cálculo? Dá. Mas hoje em dia a gente tem auxílio ali de softwares para fazer todos esses cálculos também, que acabam sendo bem interessante. Isso também possibilita a variação na seção dessas vigas. Então, por exemplo, aqui a gente consegue estar observando essa situação. Então, a carga que eu tenho aqui concentrada no meio, ela vai ser uma carga relativamente menor a essas outras aqui. Por quê? Porque essas outras aqui elas vão acumulando todas as cargas aqui. Então, no decorrer aqui do caimento dessa calha, por exemplo, do telhado aqui no caso, eu vou acumulando carga. Então esse elemento aqui, ele vai estar recebendo a carga daqui, daqui, daqui. O elemento aqui no meio não, só está recebendo essa carguinha aqui no meio. Aqui eu vou acumulando. Aqui eu acumulo mais, aqui eu acumulo mais, aqui eu acumulo mais. Então geralmente o que eu faria aqui numa situação normal? Eu faria essa viga largona aqui até o meio. Ela estaria resistindo? Sim, só que não é a maneira mais eficiente, porque eu não preciso de toda essa resistência aqui no meio, eu só preciso dessa resistência aqui no final. Então, quando eu estou trabalhando com elementos treliçados ali, eu consigo fazer uma melhor distribuição desse peso para que eu não superdimensione o meu elemento. Então, acaba sendo bem legal e bem bacana de estar utilizando essa situação. Pórtico com coluna central. Nada mais é do que um pórtico convencional aqui, então estou utilizando ainda aqui umas vigas treliçadas para a estrutura, só que eu ainda estou utilizando um apoio
no meio ou em determinada dimensão para estar resistindo aos esforços ali, transmitindo, sem precisar estar aumentando muito o meu elemento. Então, quando eu preciso ali estar vencendo uma área, um vão muito grande, e não tem problema eu estar utilizando apoios centrais aqui, ou eu não quero estar trabalhando com elementos aumentando muito a resistência do meu elemento ali, porque ou eu posso estar utilizando perfis muito espessos ali, que vão estar agregando tanto peso quanto valor para minha estrutura, ou estar fazendo super treliças ali, tá super dimensionando as treliças, tá utilizando metais ali mais resistentes e tudo mais. Eu posso estar utilizando um apoio aqui que eu vou estar reduzindo, então distribuindo melhor aquelas cargas que eu vou estar recebendo na minha estrutura. Então acaba sendo um pouquinho mais interessante essa utilização também. Se eu puder utilizar um pórtico central, assim como também nas estruturas de concreto armado. Se eu puder colocar um pilar, eu vou colocar um pilar, porque vai aliviar muito a carga dos outros pilares da estrutura. Tenho também os pórticos com tirantes. Quando que a gente vai estar utilizando, então, esses pórticos com tirantes? Uma grande a gente utiliza bastante, emprega bastante eles quando a gente precisa de uma cobertura com inclinação grande. Então, por que isso? Porque inclinação grande, ela vai estar exercendo, então, praticamente eu vou estar fazendo uma continuidade desse pilar. Essa continuidade do pilar ali, ela vai estar exercendo esforços diferenciados nessas vigas, aqui nesses perfis, então, vão estar resistindo a esse esforço. Por que o tirante é interessante? Porque ele aumenta bastante a rigidez da minha estrutura. Então eu consigo fazer com que esse elemento, esse pórtico aqui, ele trabalhe de uma maneira bem mais unificada, não movimentando de uma maneira diferencial ali toda aquela parte. Então acaba sendo bem interessante também a utilização de tirantes quando eu quero aumentar a rigidez dessa estrutura. O tirante, como que ele pode funcionar? Eu posso estar posicionando ele entre aqui, ligando um pilar ao outro, que na verdade está uma ligação aqui viga pilar a viga pilar, ou eu posso estar ligando diretamente aqui essa ligação viga pilar com a parte inferior. Não é tão comum, porque seria basicamente cabo de aço passando por aqui. Mas também pode estar sendo realizado e estaria aumentando de uma maneira ainda bem mais eficiente a rigidez dessa estrutura. Tem diversas considerações ali estruturais de cálculo que a gente pode estar trabalhando, mas então só para vocês terem essa noção de que o tirante ele sempre vai estar sendo utilizado, nessa situação pelo menos, para estar aumentando a rigidez da nossa estrutura. Os pórticos com arco, como que eles funcionam então? Pórticos com arco, eles são bem empregados quando eu quero principalmente atender os apelos arquitetônicos, então eu não quero estar modificando ali o conceito arquitetônico que foi empregado lá pelo arquiteto ou por quem fez o design da minha peça. Então eu vou estar utilizando aqui a beleza do aço, na verdade, é que eu consigo estar utilizando perfis arredondados, então eu consigo aqui fazer essa continuidade sem ter prejuízos estruturais. Na verdade, perfis em arco eles são bem úteis para a gente, desde da idade dos romanos, lá onde eles faziam as estruturas dele em arco, porque o arco ele consegue distribuir de uma maneira bem uniforme as cargas, sem sobrecarregar nenhuma parte da estrutura. Então por isso que eu consigo uma continuidade aqui da minha peça, sem precisar fazer elementos maiores aqui para o final, por exemplo, porque toda essa parte em arco está distribuindo de uma maneira bem uniforme as cargas daquela edificação. Então deixa eu só dar uma olhadinha. Então, bom pessoal, eu tenho mais alguns slides, mas agora a gente entraria na parte de cálculo. Como a gente só tem mais 9 minutos de aula, eu acho que não compensa entrar, porque não vai dar tempo de passar tudo e só ficaria uma parte isolada aqui no comecinho. Então vou finalizar a aula por aqui, e na aula que vem a gente já começa direto com a etapa de cálculo aqui, do estado do limite último, que vai ser bem semelhante lá à parte de madeira, mas com alguns pontos importantes que tem que ser levado em conta. E além disso, a gente vai começar também já o item 3.3, que é a nossa parte de resistência característica lá do aço que a gente vai estar trabalhando. Então, se alguém ficou com alguma dúvida, pode ficar à vontade. E não ficou com dúvida,